Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de português. Hoje vamos iniciar módulo 21, Poesia em Cordel, Arte Nordestina. Então nós temos aqui cordéis à venda no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, no bairro de São Cristóvão, Rio de Janeiro, uma foto de 2014. E aqui temos escritor e folheteiro de literatura de cordel, posando com folhetos no município de Feira de Santana, Bahia, 2019. Nas imagens há vários folhetos pendurados. Você sabe o que é folheto? Se sim, diga para a turma. Então, folheto é o conjunto de folhas impressas, tá? Número 2. Onde os folhetos de cordel nessas imagens estão pendurados? Eles estão pendurados numa corda por pregadores, né? Aqueles prendedores de roupa. Muito bem. 3. Por que esses folhetos são chamados de cordel? Eles são chamados de cordel por estarem pendurados em cordéis, em cordas, tá? Você já viu esses folhetos de cordel em algum lugar? Onde? Conte para os colegas, ou melhor, conte para quem está aí na sua casa, perto de você, tá bom? Agora vamos para a página 43, literatura. Aliás, leitura, texto 1. Escute atentamente a leitura do texto a seguir, feita pela professora, para saber mais sobre a literatura de cordel. A literatura de cordel. Os livrinhos que aparecem na imagem da abertura deste módulo contêm poemas e recebem o nome de cordel porque desde antigamente são expostos ao público pendurados em cordéis, cordas, barbantes, em uma espécie de varal. Eles podem estar impressos em folha de folhetos ou em livros e são recitados de maneira cadenciada e melodiosa por seus autores, os cordelistas. Durante sua apresentação, os cordelistas, para melhor vender seus livros, podem usar instrumentos musicais como a viola, o que anima bastante o público que os escuta quando eles declamam seus poemas. Os assuntos dos cordéis são bastante variados. Podem ser, por exemplo, fatos do dia a dia, acontecimentos ou personagens históricos ou religiosos, a recontagem de lendas e de contos. Os cordéis visam noticiar, divertir, ensinar as pessoas e ao mesmo tempo fazer comentários e críticas a indivíduos e a fatos ocorridos. As capas dos livros de cordéis são xilogravuras, ou seja, elas resultam de processo parecido com o de um carimbo. O artista escava na madeira a figura que deseja imprimir, isto é, faz uma matriz. Usando um rolo ou algo parecido, ele passa tinta nas partes salientes do entalhe. Daí ele imprime a imagem em papel. Veja as imagens desse processo na página seguinte. Pode virar. Aqui está demonstrando como que é feito, tá? Ele usa a madeira, faz como se fosse uma escultura dentro da madeira. E depois ele passa tinta e carimba na folha que ele pretende, né? Como está aqui demonstrando. Hoje em dia os cordéis podem estar nas livrarias, nas bibliotecas e na internet, mas os livrinhos circulam principalmente nas feiras livres do Nordeste do Brasil e em festivais, que são destaques no estado de Pernambuco. Texto escrito pela autora Leila Renzi. Agora eu vou fazer algumas perguntas e vamos responder oralmente, tá? Atividades. Responda oralmente ao que se pede. Número 1. Onde os folhetos de cordel podem ser encontrados? Então, como foi falado no texto, né? Eles podem ser encontrados em feiras livres, em festivais do Nordeste brasileiro, também em livrarias, bibliotecas e na internet. São vários os lugares que nós podemos encontrar, mas os mais comuns são nas feiras e festivais lá do Nordeste, que é bem comum, tá? Número 2. Por que os cordelistas usam instrumentos musicais em suas apresentações? Para animar o público, atrair o público, animar e vender mais os seus cordéis, né? Número 3, conte como é feita uma xilogravura. Então, o artista escava na madeira a figura que deseja imprimir. Com o rolo, ele passa a tinta nas partes salientes do entalhe, ou seja, do desenho. E depois ele imprime a imagem em papel. Ele carimba na folha de papel que ele quer aquela gravura, aquela imagem que ele esculpiu, tá bom? Vamos lá para a página 45, observar a imagem. Observe a imagem reproduzida a seguir. Ela é a capa de um livro de cordel com uma xilogravura. Então, João e Maria em cordel.
podem observar aqui RB Covo, em colaboração de Gemival Cruz, Lisiane Almeida e Cíntia Bezerra. Então, aqui nós temos uma floresta, uma casinha de doces, um caminho e duas crianças de mãos dadas, representando a história de João e Maria. Aqui foi feita uma folha e foi carimbado, tá? Alguém esculpiu num pedaço de madeira, passou tinta e carimbou aqui, por isso que ele é preto e branco também. Vamos lá para a página 46? Leia o título da capa do livro de cordel, depois com os colegas responda oralmente as perguntas. Faremos juntos aqui, tá, pessoal? Número 1. Quais figuras estão desenhadas na capa do livro? Quais são suas cores? Bom, então, como eu falei, né, anteriormente, estão desenhadas na capa duas crianças, uma floresta, né, árvores, um caminho e uma casinha. Tudo em preto e branco, tá? Número 2. Qual é o nome das crianças que aparecem na capa do livro? Como você sabe? Então, nós sabemos que é João e Maria, pois são os nomes que estão escritos na capa. A gente já sabe que são os nomes das crianças, né? Número 3. Para onde as crianças estão se dirigindo? Como você sabe? Bom, elas se dirigem para a casinha, pois estão de costas para o leitor, quase entrando no caminho que leva até a casinha. Se vocês observarem, eles estão seguindo o caminho em direção à casinha mesmo. Número 4. Os cordelistas podem fazer a recontagem de histórias conhecidas. Letra A. Qual é a história recontada nesse livro de cordel? História de João e Maria, que é bem conhecida. São duas crianças que se perdem na floresta, encontram uma casinha de doce, vocês sabem, né? Conforme informa o texto, o título do texto. De quem é a casinha? Quem conhece a história sabe que essa casinha é de uma bruxa muito, muito perigosa, né? E ela quer o quê? É uma casa, parece uma casinha de doces de criança, mas lá quem mora é uma bruxa, que tenta atrair as crianças através dos doces para fazer um monte de maldades. Porque no fundo, ela quer comer essas duas crianças, quer devorar. E a letra C. O que indicam as árvores representadas na imagem? Indicam uma floresta, certo? Como eu disse anteriormente. E parece que as crianças realmente estão perdidas dentro da floresta, tentando seguir um caminho e pedir ajuda na casinha. Bom, número 5. Para qual leitor esse livro de cordel se destina? Como você sabe? Bom, João e Maria é uma história infantil. Então, assim nós podemos entender que é um conto de fadas e que o público, né, se destina ao público infantil, às crianças, certo? E a ilustração também mostra crianças. Então, é para o público infantil, para as crianças, essa história de contos de fadas de João e Maria. Bom, turminha, aqui embaixo nós temos o Venha Conhecer, são 2 livros, tá? 2 sugestões bem legais de livros. Primeiro livro é Um Cordel para Muitos Chapéus, de Mariane Biggio. Diferentes chapéus de diferentes materiais sendo mostrados e contados em cordel. Leitura divertida e leve. Não deixe de ler e apreciar as ilustrações, vale a pena. Então, se você tiver interesse, pode estar adquirindo, tá? E o outro livrinho de sugestão é O Cordel da Bola que Rola. A História e as Lendas de Futebol, de Jorge Fernando dos Santos. Conheça histórias, lendas e curiosidades do futebol em versos de cordel. O livro apresenta ilustrações coloridas que envolvem o leitor e sua imaginação. Então, 2 pedidas boas, 2 sugestões bem legais, bacanas, para quem quiser e puder adquirir esses livrinhos, ok? Muito bem. Então, daqui a pouco eu volto para explicar para vocês a lição de casa.